Boa noite a todos os presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena e aos nossos amigos de casa. Hoje, 14 de agosto de 2026, estamos no agosto dourado, mês do aleitamento materno. Amamentar é nutrir com amor, fortalecer vínculos e promover saúde desde os primeiros dias de vida. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, itens 1 e 2, caracteres da perfeição. Nesta sexta-feira, quem nos dará esse prazer, mais uma vez, é um dos nossos trabalhadores e amigos daqui do centro, e trabalhador também no GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, na Ilha do Governador. Nosso amigo Luiz Carlos. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Vamos lá. Acho que está sendo Bom, gente. Quer que eu coloque? Aqui, está no meu grau de... Tá dando para me ouvir? Não, gente, fala assim, não. Eu ainda sou espírito imperfeito, encarnado, que não tenho a telepatia. Entendeu? Quando a gente está desencarnado, é que a gente se comunica pelo pensamento. Tá certo? Então, senão eu vou ficar aqui. Tudo bem, você faz. Eu vou fazer também. E aqui fazemos as coisas. Vamos lá. Vamos começar o nosso trabalho hoje, a nossa atividade, sempre com o que mesmo? Uma prece. Mas como ninguém vai querer fazer a prece mesmo, se perguntar, tá? Então eu vou fazer, tá bom? Obrigado, vamos lá agradecer com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa disposição, a oportunidade desse momento de encontro, de podermos refazermos, de podermos liberar, como disse aqui no estudo anterior, a nossa criança, a parte mais suscetível, a nossa parte mais simples, e que com simplicidade foi como Jesus nos ensinou isso, que ele nos levou para o nosso aprimoramento moral e intelectual. E aqui estamos nesse momento, nesse sentido, Pai, para tecermos, para colocarmos mais esse sofrimento na nossa vida, no nosso espírito, no nosso pensamento, para que possamos caminhar nessa jornada de forma mais profícua, de forma mais tranquila e com equilíbrio. Muito obrigado. Bom, falar do Evangelho é complicado, gente, né? Às vezes a gente pensa que é fácil, né? Mas é o estudo mais complicado, pelo menos para mim. Significa a gente falar de coisas que a gente não cumpre, entendeu? Já que eu estou aqui falando, que eu cumpro tudo exatamente como está aqui. Eu não sou assim um espírito elevado, assim como Engar, né? Elevado, né? Que alguém pisa no meu pé, ainda fala aquelas coisas impropérias, né? Aquela coisa toda. Engar não, fala assim, não, meu filho, pisa no outro pé, fica tudo tranquilo para você. Né? Eu não consigo fazer isso. Mas é um caminho, é uma jornada, é um constante subir uma escada da nossa evolução. Né? Cada um no seu tempo, cada um na sua maneira, cada um com as suas dificuldades, mas todos nós vamos nos encontrar, todos nós, pela lei do progresso, vamos ser um dia espíritos puros. Tá? Nós vamos nos encontrar lá na espiritualidade como espíritos puros. Todos nós, cada um no seu tempo. E hoje, né, a gente vai tratar de uma das mensagens dos ensinamentos que Jesus nos levou, mais complicado, mas porém simples, né, que a gente vai ver no decorrer do capítulo, que é o capítulo 17, que trata sede perfeitos. Assim de choque, né, assim de pronto, ser perfeito fica complicado, não fica? Tá? Você olha assim para você se acha a perfeição, a última bolacha do biscoito, do pacote de biscoito, a última garrafa d'água do deserto, né?
Não, a gente não se acha já bem, a gente sempre tem algo a melhorar. E sim, temos, afinal, estamos aqui encarnados nesse sentido. Mas Jesus, ele já falava aqui para a gente, o quê? Vocês são a luz do mundo. Né? Vocês vão poder fazer muito mais do que eu posso fazer, do que eu estou fazendo aqui. Porque ele não estava enxergando a gente hoje. Ele estava enxergando a gente, percebendo a gente na nossa jornada evolutiva. Foi por isso que trouxe, foi por isso que Kardec destacou da lição moral do Novo Testamento, da onde é tirado boa parte do Evangelho do Espiritismo, essa lição moral, sede perfeitos. Aqui está falando, não está dizendo para você ser, mas te convidando a caminhar para o fim. Tá? Só que isso, para a gente chegar lá, o que tem que acontecer? O que vocês acham? O que a gente tem que fazer primeiro? Oi? E isso foi que a gente acabou de falar que começa a terra. Buscar a reforma íntima, a reforma interior. Tá? É o primeiro processo, o processo que nós mais devemos nos esforçar. Né? Na questão do desapego, na questão de trabalhar o orgulho, a vaidade, as presunções, né? Da gente julgar que tudo tem que ser em função de mim, quando a gente sabe que não dá para ser outra forma de viver e ser feliz, se não for junto com, né? Se não for com o outro, se não for com o outro perto da gente. Nenhum de vocês aqui, quando pensa em felicidade, você vai pensar em felicidade só você, sozinho. Você vai ter o quê? Pessoas que vão ter que estar ao seu lado. Ou seja, para te amar, ou seja, para te odiar, ou seja, para te invejar. Né? Que, infelizmente, a gente não tem isso, né? Você tem um negócio assim, você desce ali num carro super poderoso, né? Aí fica todo mundo olhando para você, a gente está fazendo eu, né? Toda. Tem essa parte, né? Porque coisas, né, que a gente ainda prioriza no ter, em detrimento do ser, ainda são muito pregnantes. Tá? E é isso que a gente precisa entender. Quando Jesus fala que o amor ao próximo, a caridade é o caminho, é a salvação, é a gente sair do nosso nicho aqui. O que é nosso nicho? O nosso lugarzinho, o nosso quartinho, onde a gente fica fechado com todo o nosso empoderamento falso de que a gente é alguma coisa, e trocar com o outro, porque a gente só evolui através do contato, da relação, da interação com as outras pessoas. Tá? É aí que vem. Por que você acha que a gente entra em depressão? A gente entra em depressão porque tem justamente essa dificuldade de entrar em contato com as outras pessoas, de interrelacionar com o mundo. Né? O deprimido vê tudo cinza, porque ele é isso, ele não vê alegria, ele não vê colorido, ele não abre o coração dele para se transacionar com as outras pessoas e dar e receber. E é isso que a gente quer. Não? É isso que a gente quer de um amor, de uma pessoa. Não? Só que muitas das vezes, por questões da nossa imperfeição mesmo, você às vezes quer que uma pessoa te ame e seja exatamente como você quer. Tá? Aí vem o Cazuza, né? O Cazuza é uma música secular, mas aquele que quer que uma pessoa seja o que você te ame da forma como você quer, na realidade você não ama. Você quer uma pessoa que se dedique, que se submeta a você. E isso não é amor. Não? Tá certo? Então, quando Jesus fala sede perfeitos, ele está convidando a gente a repensar tudo isso. Ele está convidando a gente a fazer essa reestruturação interior dia a dia, para e passo, para que a gente possa, de fato, atingir um dia esse nível da nossa paz perfeita, do nosso amor perfeito. Tá? Certo? Porque, gente, ser de perfeito, a gente não vai sendo se não começar. A verdade é essa. Está na hora de começar, já passou da hora de começar. Tá? Essa lição ela é muito ligada à outra que fala dos trabalhadores da última hora. Né? O que é o trabalhador da última hora? É aquele que chegou depois
mas ele não vai ter nenhum prejuízo, não vai ser ferido em nada, ele vai ter a mesma misericórdia de Deus com relação aos seus erros e também a mesma abnegação com relação aos seus promessas. Então, a hora é essa, não importa, né, que o momento seja esse ou aquele, não importa que você esteja com 40, 60, 80 anos, o momento é esse, é agora da gente começar essa revolução interior, essa transação interior, para que a gente possa evoluir e criar com mais benevolência, ou seja, fazer aquilo que Jesus nos ensinou como a felicidade possível aqui na Terra. Né? A gente, no que diz respeito aos bens materiais, né, a gente tem aquilo que é necessário. Não fica preocupado com o supérfluo, não. A gente tem a consciência tranquila, certo? E sempre o quê? Sempre muita fé no futuro. É isso que se traduz a felicidade. Tá? A gente não se esforçar para ter tanta coisa que não alcançar, a gente procurar fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito pela gente, a gente vai dormir mais tranquilo, e fé no futuro, fé que tudo que você está passando e está te trazendo aqui. Às vezes a gente entra ali com alguma dor, a gente entra ali com algum problema, e a gente muito pulsando, a gente não tem solução, mas uma coisa a gente tem certeza, seja lá o que você está passando, vai ser transitório, vai passar. A gente não vai ficar perpetuamente nisso. Sabe por que ele vai passar? Porque você vai evoluir. E você, se perceber, você vai ver que você vai tirar muito aprendizado disso tudo e vai sair daí uma pessoa melhor do que você era antes. Melhor do que eu digo, na questão intelectual e na questão moral. Tá? Onde a gente mostra por que eu fiz isso, por que eu sofri tanto, quando agora eu tenho consciência que eu poderia ter feito diferente. Né? Mas aí não dá para voltar atrás para mudar, mas a gente pode mudar o quê? Que tem pela frente. E olha aqui, aí você vai ser melhor, vai ser um espírito melhor, vai ser uma pessoa melhor. E aí você vai dizer, poxa, hoje, apesar de todos os problemas, eu sou feliz. Porque, de fato, a felicidade não é um estágio. A felicidade não é um local. A felicidade não é, ter acesso a alguma coisa. A felicidade é um estado de espírito. Tá? Essa é a felicidade. Certo? Coisa que eu via muito, sabe? Quando eu faço estágio, lá no hospital câncer, se não me engano, não sei se ainda é, que fica o pessoal para os cuidados paliativos. Eu cansava de ver gente lá, que tem um cuidado paliativo. Você não tem jeito, você vai desenganar. É como se fosse aproveita, né? Mexe, vem todo mundo, aproveita esses dias, aproveita esses momentos. E eu via gente lá, apesar desse diagnóstico, né? Feliz assim, conformado, mas não conformado de um jeito melancólico, conformado assim, de olhar para a gente, olhar a família e ver assim, tá aí, eu criei todo mundo, tá aí, eu consegui fazer, eu construí isso tudo. Não questão de querer deixar de ter material, mas de aquelas pessoas que estavam ali, que era a prole que ele criou, que ele ajudou a desenvolver, e que estava seguindo. É o legado. É o legado. Né? E é esse abraço, veja bem, é aí que é o detalhe. Né? Aquele abraço que às vezes a gente estava recebendo, a gente ouvia lá os pacientes, né, recebendo, voltando, eu via a gente sair de lá falando assim, poxa, esse pode ter sido o último abraço que eu recebi da minha mãe. Sabe, eu me emociono até hoje. Tem uma pessoa falando isso comigo, né? O estagiário lá de psicologia, e a pessoa falando isso. Né? Eu saio daqui hoje com o pensamento que hoje eu posso ter recebido o último abraço da minha mãe. Né? Então, é a lição que a vida nos dá. É o carpe diem, né? Que é o aproveita o dia, faça o dia melhor. Faça seu dia brilhar. Né? Faça seu dia com essa fé no futuro de que as coisas vão se encaminhar, tem que se encaminhar. Que é a vontade de Deus atuando nas nossas vidas, mostrando o caminho.
E quando Jesus nos convida a ser perfeitos, é a gente aprender a aceitar isso, a gente aprender a olhar a simplicidade da vida com toda a sua complexidade. Né? Que é simples, mas porém é complexo que exige o quê? A mudança de quem? De nós. E não é fácil. É fácil você olhar no espelho e assumir as suas imperfeições. Não é não, gente. Tá? Quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue sair lá do nosso espectro aqui, daquele ego muito fechado e se abrir, é uma grande conquista. Viu? Uma grande conquista mesmo. Aí que a gente vai aprendendo que é a verdadeira caridade, né? Porque a benevolência com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e a prática do perdão. Né? O perdão que te liberta. A gente pensa que o perdão, eu estou libertando o outro, não é isso? Você está se libertando quando você perdoa. Você deixa de lado aquela mágoa, você deixa de lado de cultivar aquele sentimento que tanto te traz coisas, pensamentos e sentimentos que não são bons. Tá? Traz até doença, às vezes. Né? Às vezes a gente adoece por isso. Tá? Quando a gente perdoa, é como se largasse disso. É como se você tirasse aquela pessoa da tua vida. Né? Porque quando a gente não perdoa, você mantém ela no teu pensamento. Não é assim que acontece? Eu não perdoo fulano, não perdoo. E você que se ocupa dele, você que está tomando veneno para ele, digamos, bem entre aspas. Então, é isso que Jesus está nos convidando. Né? Sede perfeitos, essa mudança todo dia, a todo momento. Aqui no item 2, vamos ver o que ele falou lá para as pessoas que estavam ouvindo, né? Acho que desligou. Não. Vamos lá. Eu vou ler o seu número 2, tá bom? Diz assim: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, Jesus, ele estava comparando não a ele, mas a Deus, tá? Tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Ou seja, se ele estava falando, seja perfeito como a Deus, e desde o que para a gente no Espiritismo? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a perfeição, a gente não tem isso, a gente não vai chegar nisso. Bota aí mesmo espíritos puros, iluminados, estão nessa condição de Deus, porque senão eles seriam Deus também. Né? É isso que ele vai falar aqui. Se a criatura fosse dada a ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Tá? Só existe um Deus. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Ou seja, a gente, Jesus está dizendo assim, ó, se esforça para alcançar esse objetivo, esse modelo que a gente está passando aqui para vocês, o Deus que nós amamos. Tá? E a gente, pessoal? Tá? Qual é o nosso modelo e guia para a gente vir agora? Jesus. Tá? Então, o que a gente pode pensar aqui nesse ensinamento? Né? Seja perfeito. Eu pensei assim no quebra-cabeça. Tá? Certo? Para pegar esse passo. Por isso que ela está adiantada na gente, né? Ela bota 10 quebra-cabeça por semana. Não? Entendeu? Mas eu pensei assim no quebra-cabeça com a imagem de Jesus. Tá? O quebra-cabeça tem que ter imagem, tem que ter outra. Para a gente ver onde a gente quer chegar. Então, onde a gente quer chegar é Jesus, aquele modelo que. E a nossa vida imortal, nossas reencarnações sucessivas, é a gente montando esse quebra-cabeça para chegar naquele modelo. Só que é um quebra-cabeça, não que eu vou montar uma imagem, mas a quebra-cabeça que eu vou construir no meu interior. Eu vou comigo construir. Quebra-cabeça, ele é mais complicado aqui, porque eu estou me reconstruindo. Sabe aquela coisa que tem na internet, a gente vê desse ponto? Site de construção, não sei o quê.
como se nós nos propôssemos a isso. A gente está em construção, juntando todas as peças que a gente pode juntar para que a gente possa seguir o nosso guia, o nosso mestre. Por isso, estamos buscando, nós estamos a caminho de ser perfeitos. Tá? Ser perfeitos é isso que Jesus está dizendo. Não? Eu até gosto de usar uma outra palavra para a gente que se chama perfectível. O que quer dizer perfectível? Aquele que está em busca da perfeição. Então, todos nós somos perfectíveis. Todos nós aqui encarnados, também desencarnados, tá? Que a gente não muda, não deixa de ser perfeito porque desencarna, nós estamos em busca dessa perfeição, nós somos perfectíveis. Então, gente, todo dia, sorria. Sorria porque Deus está te filmando. E Ele está te dando uma nova chance de você reescrever essa vida, de você montar esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça da vida. Tá? Aí vou continuar aqui no número 2. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa. A gente não vai conseguir ser perfeito igual a Deus agora, igual a Jesus, né? Agora. Mas nós temos o quê? Que buscar a nossa perfeição agora, tendo que a gente pode. Tendo que a gente pode eu vou ser mais tolerante, vou. Tendo que a gente pode eu vou ser mais compreensivo, mais benevolente, vou. Tendo que a gente pode eu vou praticar mais o perdão, vou. Essa é a nossa busca. E que a gente chama de reforma interior. Né? Ou reforma íntima. Então, vamos lá. Da perfeição relativa. Aqui a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Então, quanto mais eu pratico isso, mais eu me aproximo da divindade. Que divindade? Jesus, acima de tudo, Deus. Porque, gente, a primeira missão de todos nós aqui é sermos co-criadores da obra de Deus. Tá? Quando Deus diz a Severo, vou te ajudar, você vai receber a vestimenta, você vai receber o alimento, você vai receber o abrigo. É Deus que vai vir aqui fazer isso. O que vocês acham? Deus vai vir aqui materializar-se e fazer isso com a pessoa? Não, ele delega. E delega quem? A gente. Nós aqui encarnados. Tá? Aos espíritos superiores, ele delega a destruição do planeta, a difusão de construídos. A gente aqui encarnado é o quê? Ajudarmos um ao outro no nosso progresso intelectual e moral. E nisso a gente participa da conexão da obra de Deus, de auxiliarmos aquele que mais necessita, como nós também somos auxiliados. Porque você já foi auxiliado também. Em algum momento alguém chegou lá e te estendeu a mão. Em algum momento alguém foi benevolente com a gente. Em algum momento alguém foi tolerante com as nossas imperfeições. Tá? Tá certo? A gente, quando recebe a delegação de cuidar do espírito recém-encarnado, né, que são os filhos, né, sejam biológicos, sejam adotados, ou sejam afetivos, a gente está assumindo uma obra na procriação de Deus, né, porque Deus não está querendo, não vai ajudar pelo espírito a evoluir, e ele delega uma parte disso para a gente aqui encarnado ajudar aquele irmão a evoluir. Por isso, ser pai, ser responsável, ser mãe, tudo isso, é complicado mesmo, porque exige da gente muita transformação moral para a gente entender, né, a cada momento como fazer isso. Tá? Então, gente, é isso que se chama ser perfeito. Juntar essas peças a cada situação, a cada desafio, para que a gente possa não ter um desempenho melhor. Desempenho é atingir o objetivo. Né? Eu criei meus filhos, ok. Mas tem o quê? Uma transformação interior, que você vai olhar assim, ó, eu criei meus filhos, mas antes deles eu era assim, uma pessoa. Hoje em dia eu sou uma pessoa bem melhor e diferente, porque essa é a grande missão, tá? Certo? Vamos lá. Em que consiste essa perfeição? Né?
Jesus o diz, em amarmos nossos inimigos, em fazermos bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla definição, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Aí você entende o nosso lema? Qual o nosso lema, a nossa bandeira do Espiritismo, do movimento espírita? Fora da caridade, não há salvação. Mas que salvação é essa? É ir para o céu? Não. É você melhorar enquanto pessoa e enquanto espírito imortal. É essa a salvação. Então, se eu consigo fazer isso, quando eu consigo fazer isso, é porque eu consegui transformar a minha vida e certamente ajudei o outro também a se transformar na dela, a transformar dela. Tá? É isso, gente, é esse encontro. Tá? Nós viemos aqui para ter esse encontro de paz, de fraternidade, tá? E, sim, ser perfeito, tá? Dentro das nossas possibilidades. Por que eu estou falando, batizando tanto isso? Porque o próximo estudo que eu vou fazer, eu vou falar do caractere do homem de bem. Quando ele lê aquilo, você vai achar assim, é impossível. Para lembrar, o homem de bem faz isso, faz aquilo, aí você vai dizer assim, não vou fazer, impossível. Existe. Não, gente, não é para desistir. A gente olhar assim, ó, é ali que a gente precisa chegar, né? Melhorar. Mas não é chegar com a boca, não é chegar porque falando o que eu fiz, mas falar que a gente se transformou. Né? Então, quando você vira aquilo, não se desespere, mas se pense, eu sou perfectível. O que é? Eu já estou no caminho. Eu já estou tendo essa oportunidade agora nessa encarnação. É por isso que a gente precisa valorizar e fazer o melhor nessa encarnação. Porque uma coisa que falam de nós espíritas é isso, né? Que vocês podem não fazer nessa e para a outra. Poxa, mas a gente tem essa. É esse o momento. Tá? É esse o momento que não vai se repetir. É esse o momento que eu estou tendo essas situações, com esses espíritos aqui, nessas condições, que não vai se repetir. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Mesmo sabendo que vai ter outros. Tá? Então, já está acabando. Falta só 3 minutos. Então, é para a gente olhar e ver assim, poxa, nós podemos caminhar. Né? Deus nos dá estrada, Deus nos dá tudo. Falta só que a gente aprenda a semear e a comer os frutos. Tá? Não tem essa coisa de ter um fruto proibido. Tem o fruto da árvore da vida, da árvore da emancipação, da árvore da criação, da árvore da evolução, que você pode usufruir todos os dias, porque Deus te dá essa oportunidade todos os dias. Então, mais uma vez, né? Quando você puder, sempre que você acordar, agradeça e sorria, que Deus está te filmando, Deus está te abraçando, e tenha certeza, né? Tem uma série de irmãos torcendo para que você faça o melhor, para que você caminhe melhor. Mas é você que tem que dar o passo. Né? Vai estar todo mundo te auxiliando, mas quem tem que dar os passos é você. E para isso que a gente conta uns com os outros, dando força, dando carinho, dando sempre aquela determinação. É como uma vez eu vi uma pessoa que estava correndo, né? Sabe aquelas coisas de correr na Olimpíada, né? Não sei se era maratona. Então, a pessoa estava quase chegando. Aí ela ia desistir, alguém, não, vai, ela chegou, passou a frente, chegar e caiu. Aí eu dizendo assim, mas por que ela não foi lá e ajudou? Não pode ajudar, se ajudasse, não ia valer a prova para a pessoa. Não ia contar lá o ponto, a medalha, sei lá o quê. Então, é mais ou menos tipo dizer, o nosso guia, nosso anjo guardião está ali, ó. Vai, tá? Para a gente, por mais que a gente esteja cansado, ó, vai, tem força. A gente está aqui do teu lado para ajudar. E é isso que a gente está aqui, gente. Essa é a questão. Ajudarmos uns aos outros, ajudarmos todos nós a fazer esse tipo de jardim florido da vida,
Né? Porque a vida é colorida, mas a gente tem que aprender a fazer uma boa colheita. Tá? Muita paz, muito bem. E vamos fazer a prece. Né? Esqueça. Então, vamos agradecer a nossos irmãos por esse momento tão bom, tão tranquilo. Fica diante do Pai. Leve esses ensinamentos para a nossa vida no dia a dia. Sabemos que é difícil, mas somos perfectíveis e vamos conseguir. Com todas as dificuldades, com todos os empecilhos, mas sabemos que, mesmo caindo, levantamos e seguimos, porque a tua paz e o teu amor estarão sempre conosco. Muito obrigado, Pai, que assim seja, graças a Deus. Muito agradecida, Luiz Carlos, e vamos montando o quebra-cabeça da vida, né? Então, lembrando aos amigos do centro que amanhã, sábado, temos o estudo da obsessão e desobsessão às 14 horas e às 14h40 teremos o estudo do livro dos médiuns. Na segunda-feira, dia 17, teremos o estudo dos livros dos espíritos e dos médiuns, começando às 18 horas até às 20 horas. Na quarta-feira, dia 19, teremos o estudo do livro A Gênese, começando às 18 horas, e logo em seguida o estudo da obsessão e desobsessão, começando às 18h50. Na sexta-feira, dia 21, teremos a sessão pública, começando às 19h30, com a conversa fraterna, depois o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, as preces, os passes, a água magnetizada e a prece final. Lembrando que a evangelização infantil acontece sempre às sextas-feiras, no horário da sessão pública. Tragam as suas crianças e assistam à sessão. E agora, iremos terminar a nossa